Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Oliveira, pastor aqui da Igreja Videira de Catanduva, e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa aula do cursão, ao nosso curso de maturidade no Espírito. Nós já estamos na matéria de número 10, já estamos na metade da matéria, e hoje eu quero ministrar as aulas 2 e as aulas 3, amém? Seja bem-vindo, você que é aluno, você que estará aqui nos assistindo, participando, que o Espírito Santo possa falar ricamente ao seu coração, que você possa ser muito abençoado e edificado na palavra de Deus, amém? Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco e para que sejamos abençoados, enriquecidos na palavra de Deus, amém? Senhor, nós colocamos essa aula diante do Senhor, te pedimos, ó Pai, vem com o teu Espírito falar conosco, vem nos edificar, vem nos abençoar, vem nos encher da tua palavra, do teu evangelho. Queremos fundamentar na palavra do Senhor, nas verdades da nova aliança. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que estarão aqui nos assistindo ao longo dessa live, que eles sejam abençoados pelo Senhor, sejam motivados, incendiados, cheios do Espírito, recebam ânimo, vigor e unção da parte do Senhor para caminhar no trilho do vencedor, para viver uma vida de vitória, uma vida de bênção, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega aí a sua apostila, a apostila vermelha, lá na matéria de número 10, essa aqui é a apostila, e nós vamos falar hoje quero falar sobre a aula 2 e a aula 3, a matéria que nós estamos tendo é batalha espiritual. Então, na primeira aula, na sexta-feira passada, eu falei sobre a base da obra consumada, que é aquilo que Jesus fez na cruz, que é o sangue de Jesus derramado. E hoje, nessa uma live e meia, eu quero falar sobre batalha na mente, que é a aula 2, e a aula 3 é você está numa guerra. Quero falar sobre essas verdades espirituais. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai falar muito no seu coração, que você vai ser ricamente abençoado pela palavra do Senhor, amém? Seja bem-vindo então, o Espírito Santo possa te abençoar e que você possa ser cheio do Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Pega aí a sua apostila, se você a tem, se você está aqui nos visitando, seja bem-vindo. Sou o pastor Ricardo Oliveira, sou pastor da Igreja Videira aqui na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, e espero que o Espírito Santo possa falar com você, que você possa ser ricamente abençoado pela palavra de Deus, amém? Então, eu quero falar hoje nessa aula 2, eu quero falar sobre a batalha na mente. Nós estamos na 10ª matéria. O nosso curso ele tem ao todo de 12 matérias, 12 matérias, mas a última, a penúltima são matérias parecidas, que falam sobre a visão dos vencedores e o reino e a volta, e eu vou juntar essas duas matérias, vou dar elas juntas em 3 ou 4 aulas. Então hoje eu estou na metade da 10ª matéria, sexta-feira eu finalizo, na próxima semana e na outra nós já finalizamos. Então, no máximo em 2 semanas e meia nós já estamos finalizando o nosso curso. Nós teremos a formatura no domingo, ainda nesse mês de agosto, na metade do mês de agosto teremos a formatura aqui no curso de celebração. Então, se você é daqui da cidade de Catanduva, venha nos visitar, venha ser ricamente abençoado. Nós estamos tendo célula normalmente, nós estamos tendo culto normalmente, nós não paramos, porque nós precisamos anunciar o evangelho, precisamos pregar a palavra do Senhor, amém? Também quero pedir para você, se você ainda não me segue, quero convidar você para me seguir no YouTube ali, no meu canal Ricardo de Souza Oliveira. Todas as aulas e os cultos eu estou jogando elas lá no YouTube e também salvando aqui no Instagram. Então você tem 2 maneiras de poder nos ver quando os irmãos quiserem e serem ricamente abençoados. Me siga aqui no Instagram também, hoje está na moda falar isso. Arrasta o dedo para cima, seja abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, nessa aula de hoje, eu quero falar sobre a batalha na mente. A batalha na mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. Se você alimentar sua mente
seus pensamentos com a palavra de Deus, com as verdades da nova e da eterna aliança, se você alimentar sua mente, seus pensamentos, o seu psique com a palavra, com um alimento eterno, com um alimento que é verdadeiro, com Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, você vai ter uma vida de vitória, porque tudo é uma questão de mentalidade. A vitória é uma questão de você pensar em Cristo, mas a derrota é uma questão de você afastar seus pensamentos de Cristo. Então tudo é uma questão daquilo que você pensa, do que você tem meditado. Muitas pessoas têm meditado nas acusações, na condenação, aí nesse tempo aí de pandemia, esse vírus do inferno, muitas pessoas têm meditado no medo, têm alimentado medo, e aí têm assistido, muito o jornal, as notícias, e aí você fica com medo de sair de casa, fica com medo de viver a vida, fica com medo de ir no culto, de participar das células, das atividades da igreja, porque o medo invadiu o seu coração. Por quê? Porque você tem pensado nisso o tempo todo. Ai meu Deus, e se eu morrer? E se eu ficar doente? E se eu perder meu emprego? E eu não tenho um plano de saúde? Meu Deus, como que vai ser? Quem vai sustentar minha casa? Minhas contas e o financiamento? Meu Deus, estou desempregado. E aí, vira um peteco, vira uma bagunça. Por quê? Porque na sua mente você tem alimentado pensamentos de derrota, pensamentos muitas vezes pensamentos de pecado, pensamentos de fracasso, e isso tem levado você a se afastar do centro da vontade de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, como diz ali Filipenses, a vontade de Deus, vamos ler, pega a sua Bíblia aí, vê aqui na minha mente agora esse texto, vai lá para Filipenses, como nós vamos falar sobre a batalha na mente, vai lá para Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8, me lembrei desse versículo aqui. É um versículo que eu sei ele de cor, porque eu sempre confesso ele, e desde novo convertido, desde quando eu era líder, eu gosto de confessar esse texto, porque ele enche minha mente, meu coração das coisas do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 8, no que pensar, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui aquilo que nós devemos pensar, em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, se te enche de fé, de graça, de unção, se te faz amar as coisas dos céus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você deve pensar nas coisas do alto, você deve pensar nas coisas dos céus, você deve pensar na eternidade, no propósito eterno de Deus na sua vida. Você tem que pensar na graça, você tem que meditar no sangue de Jesus, você tem que meditar no sacrifício de Jesus, medite no amor de Deus. Então, ao invés de você ficar meditando o fracasso, ao invés de você ficar meditando a derrota, ai meu Deus, se eu vou trabalhar, se alguém espirrar perto de mim, se alguém pegar na minha mão e estiver contaminado, e se aquela pessoa levar aquela praga ali, meu Deus, como é que vai ser? Ao invés de ficar meditando no fracasso, na derrota, no medo, por que você não alimenta a sua mente com a palavra? Então medite nas seguintes coisas: eu sou amado, sou abençoado, sou cheio do Espírito de Deus, eu sou amado, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, o sangue de Jesus está nos umbrais da minha porta, eu e a minha casa somos guardados pelo Senhor. Esse segundo semestre eu vou prosperar, esse segundo semestre, eu que sou solteiro vou relacionar, eu que estou relacionando vou noivar, eu que estou noivado vou casar, vou viajar segundo semestre, vou multiplicar minha célula, vou me tornar líder, discipulador, vou prosperar, vou comprar meu carro, minha moto, vou pagar minhas contas. Por que você não pensa em coisas boas? Por que você não pensa naquilo que Deus pensa ao seu respeito? Porque Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, e por causa desses pensamentos bons, Ele te dá um futuro, Ele te dá uma esperança. Vamos ler mais um versículo? Então aqui em Filipenses o apóstolo Paulo diz: nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável,
puro, se algum louvor existe, se alguma virtude há, se é de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Isso aqui está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora vamos lá para Isaías. Isaías, acabou de vir na minha mente aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não tinha preparado esses versículos. Mas vamos lá, vou achar aqui. Isaías. Estou com uma Bíblia nova. Então nem todos os versículos estão marcados. Mas deixa eu achar aqui rapidamente. Versículo que fala sobre isso. Fala sobre o futuro e sobre uma esperança. Achei mais um texto aqui que está circulado na Bíblia. Por isso que é bom circular a Bíblia, a gente acha mais rápido. Isaías 55, 8. Olha o que o Senhor diz. Isaías 55, 6. Diz assim: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os pensamentos, Deus está dizendo, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo pelo qual eu a designei. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor dizendo que os nossos pensamentos não são como os dele, e nem os nossos caminhos são como os caminhos dele, porque os pensamentos dele são mais altos, são mais nobres, os caminhos dele o caminho dele é muito melhor, é mais perfeito do que o nosso. Então o Senhor tem pensamentos bons ao seu respeito. Então você só pode falar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Você só vai confessar a vitória se você pensar em vitória. Você só vai poder confessar o amor se você meditar no amor. Você só vai poder pensar, em coisas grandiosas em Deus se você meditar em coisas grandes em Deus. Então, qual tem sido a sua perspectiva para esse segundo semestre? Pastor, eu não quero morrer. Se eu não morrer, sobreviver já está bom. Não é essa a vontade de Deus para você. Mais do que sobreviver, você vai viver bem. Mais do que sobreviver, você vai viver uma vida abundante. Mais do que sobreviver essa pandemia, esse caos, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer comer do melhor dessa terra. Então o Senhor está dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual eu designei. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua vida, ela é poderosa. Sabe, meus irmãos, Deus ele fala, ele pensa coisas boas ao seu respeito. Você precisa pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas dos céus. E porque você pensa, porque você medita, você fala. Então eu quero desafiar você. Hoje eu cheguei um pouco mais cedo aqui no prédio. Nossa aula começou aqui às 7. Eu cheguei e era 6h10, e aí eu comecei a orar, liguei o ar-condicionado aqui em cima, liguei umas canções e comecei a orar. Sabe o que eu comecei a falar? Comecei a falar dos planos de Deus na minha vida, os planos de Deus no meu ministério, as promessas do Senhor. Comecei a lembrar da palavra que Deus me deu quando eu mudei para cá, e comecei a declarar que viverei um tempo abençoado, um tempo de prosperidade, saúde, na minha casa, no meu casamento, minha vida financeira, tudo quando eu colocar as mãos, Deus vai me abençoar. Estava falando as promessas de Deus a meu respeito. Mas você também precisa fazer o mesmo ao seu respeito. Você precisa declarar quem você é em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é nova criatura. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Então é isso que o Senhor pensa ao seu respeito, é isso que o Senhor fala ao seu respeito. Mas você precisa entrar em concordância com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, você precisa repetir o que Deus tem dito ao seu respeito. Você precisa declarar o que Deus tem dito, falado ao seu respeito. Então olha um outro versículo aqui em Isaías 59, versículo 1. O Senhor dizendo:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. A mão de Deus não está encolhida, nem o seu ouvido surdo. Então Ele está com os braços estendidos, com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu clamor. Então você precisa entrar em concordância com a palavra de Deus. Outro texto em Isaías capítulo 60, versículo 1, diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor vem raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão encobre os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória vem brilhando sobre você. A glória de Deus vem brilhando sobre você. Agora, olhe os pensamentos do Senhor ao seu respeito. Veja quantos pensamentos bons, de graça, de favor, de prosperidade, de bondade Deus tem ao seu respeito. Agora, por que você não concorda com o Senhor? Você precisa entrar em concordância com Deus, parar de ser pessimista, parar de ser negativo, parar de confessar a morte, parar de confessar a condenação, parar de confessar só as lutas. Entre em concordância com o Senhor, declare: a glória do Senhor vem sobre mim, a escuridão pode cobrir as terras, os povos, as nações, mas sobre mim, sobre a minha casa tem resplandecente luz. Aqui eu sou abençoado, eu sou um líder abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, porque essa é a verdade do Senhor a seu respeito. Eu quero ler um último texto, Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala também sobre pensamento, sobre mente. Nós estamos falando sobre a batalha da mente. A batalha da mente. Romanos 2, capítulo 12, versículo 2. Olha aqui que o texto diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não viva de acordo com os padrões desse mundo, mas deixem-se transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, como que nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente. Como que nós somos transformados? Quando nós temos a mente renovada na palavra de Deus. Quando e como que nós somos transformados? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus incendeia o nosso coração, a palavra de Deus vem ativando, gerando fé em nós, e aí nós confessamos a palavra, e nesse momento que seu coração está queimando, pegando fogo, e a sua mente está renovada, e aí você fala daquilo que o seu coração e a sua mente está cheio, e naquele momento que você libera a palavra de Deus, palavra que já está borbulhando dentro de você, o que acontece? A palavra que você libera não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual você designou. Então, você está entendendo? Como que é o princípio da palavra? Enche a sua mente, conforma a sua mente na palavra, renova a sua mente na palavra, enche o seu coração na palavra, que seu coração seja incendiado pela palavra, e aí a boca fala daquilo que está cheio, a mente e o coração, e aí você libera a palavra, e a palavra é liberada com poder, a palavra é liberada com unção. Outro texto também, acabei de me lembrar, Hebreus, deixa eu achar aqui, Hebreus capítulo, vai lá para Hebreus, deixa eu ver aqui, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, não achei aqui, não vou ter tempo para poder procurar, ver aqui na minha mente, não está arriscado aqui na minha Bíblia, não achei referência. O que diz aqui nesse texto? Diz porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. Então eu sei de cor esse texto, tantas vezes que eu já confessei ele. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é como uma espada que penetra o seu coração, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. É o que diz o texto de Hebreus.
Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela precisa estar permeando a sua mente, precisa estar permeando o seu coração, porque no momento que você libera essa palavra, você vai ser cheio do Espírito, você vai ser cheio da unção, você vai ver as coisas acontecendo e fluindo na sua vida de maneira sobrenatural. Agora você precisa declarar essa palavra com fé. Você precisa liberar a palavra de Deus com fé no seu coração. Você precisa profetizar, chamar a existência, e aí Deus, ele vai fazer na sua vida e você vai ser totalmente enriquecido. Amém? Essa foi só a introdução. Vamos começar a nossa aula aqui agora. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Foi só para ligar as turbinas. Amém? Porque a revelação vai vir sobre a sua vida, sobre o seu coração. As pessoas gostam de dizer que são livres pensadores. Nós vivemos nessa época, né? Acesso a muita informação. Hoje, pessoas, né? Existem algumas pessoas que têm milhões de seguidores aí nos seus canais de YouTube, de Instagram, até vivem disso. E aí você vai ver o canal dessas pessoas, eles não falam nada, falam potoca, conversam pelos cotovelos, conversam fiado, não tem nada de que abençoa, não tem nada, mas são pessoas pensadoras, são pessoas que formam opinião, ainda mais na juventude que nós vivemos hoje, onde cada um pode abrir um canal no YouTube, pode criar um Facebook, um Instagram, e ali pode se transformar na bancada do Jornal Nacional, onde você pode falar o que você quiser. Mas essas pessoas, elas dizem que são pensadoras, são os intelectuais dessa geração, né? E eles têm milhares de seguidores, mas não significa que porque tem milhares de seguidores tem alguma relevância, né? Alguns sim, outros não, mas o que tem verdadeira relevância, o que gera transformação, né, e abençoa, é a palavra do Senhor. No entanto, isso não é verdade. Se você é escravo do pecado, não pode realmente dizer que é livre para pensar. Todo homem que nasceu nesse planeta é escravo do pecado e precisa nascer de novo para ser livre. Não adianta a pessoa dizer que ela é um pensador livre e que ela pode falar aquilo que ela quer, né? E que ela tem uma liberdade de falar, de compartilhar as coisas em redes sociais, internet, sendo que ela é escrava do pecado. Quem é escravo do pecado fala daquilo que é concernente à sua realidade, à sua vida, né? Como que alguém que tem um coração impuro, sujo, cheio de pecado, vai falar coisas boas da parte de Deus? Não pode. Uma fonte suja vai jorrar água suja. Era como os fariseus. Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, eles eram cegos, guias de outros cegos. Então, o máximo que eles poderiam fazer era ser meros religiosos, mas eles jamais poderiam levar alguém à salvação, jamais poderiam levar alguém à eternidade. Por quê? Porque eles mesmos não tinham eternidade na sua vida. O máximo que eles tinham era a religião. A religião não muda a vida de ninguém. A religião, né, é tudo no qual Cristo não é o centro. Então eles eram escravos do pecado. Alguém que é escravo do pecado não pode levar as pessoas até o Senhor. Por quê? Porque aquela escravidão gera uma dependência, né, e é algo que é muito ruim na vida das pessoas. Aqueles que se dizem livres pensadores não podem, na verdade, deixar de ter pensamentos sujos, de pessimismo, de depressão, de imagens impuras, pensamentos licenciosos. Na verdade, eles são escravos dos seus próprios pensamentos. Então, todo homem que não teve um encontro vivo e genuíno com o Senhor, ele é escravo do pecado, até que a natureza dele seja transformada, até que o Senhor venha e arranque esse pé de pecadeiro que tem raízes profundas. Então o Senhor vem com uma escavadeira, arranca aquelas raízes malignas, aquela raiz,
venenosa, e aí o Senhor joga fora aquele pé de pecadeiro, coloca fogo, aí o Senhor vem e semeia o seu próprio sêmen. O sêmen do Senhor é o Evangelho. O Senhor vem e planta as boas novas, as verdades da nova aliança, e aí aquela pessoa que antes era um porco, era um filho do diabo, agora ele se torna ovelha, agora ele se torna filho de Deus. Antes era um pé de pecadeiro, mas agora ele é um pé de boas novas, né? É um pé de videira verdadeira, que dá frutos que de fato honram e engrandecem o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, tudo é uma questão de ter uma nova natureza, tudo é uma questão de ter uma nova vida, ter um coração novo. Aquele que tem um coração novo, aquele que tem uma mente nova, aquele que tem uma natureza nova, quando ele abre a boca, vai sair palavra de Deus. Então, no início da aula, eu li pelo menos 5 ou 6 versículos que falam sobre ter a mente renovada. Então, a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas eu quero acrescentar, a boca fala daquilo que está cheio o coração e daquilo que está cheia a mente. Porque a nossa vida, tudo é uma questão de ter uma mente nova, tudo é uma questão de ter uma mente nova, de ter um coração novo, de ter uma vida nova, e assim poder experimentar, né, da vida de Deus, assim poder experimentar da unção de Deus, assim poder experimentar dessa nova vida na presença do Senhor. Tudo é uma questão de ter uma vida nova, um coração novo. E a vontade de Deus é essa, é que as pessoas o conheçam, é que as pessoas saibam quem Ele é. Mas quem é que vai anunciar o Senhor? Quem é que vai falar do Senhor? Quem é que vai pregar as boas novas? Quem é que vai orar com as pessoas? Quem é que vai até os casamentos que estão destruídos? Quem é que vai anunciar as verdades para aqueles que estão no pecado, nas drogas, vivendo uma vida de licenciosidade, uma vida de pecado? Quem é que vai anunciar? É aquele que nasceu de novo, é aquele que teve uma nova natureza, é aquele que era um pé de pecadeiro, mas agora ele é um pé de boas novas. Quando ele abre a boca, a vida de Deus é liberada. E esse é o propósito das nossas vidas, esse é o nosso propósito como igreja, é pregar as boas novas, é orar com as pessoas, é levar as pessoas a enxergar a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus, aquilo que está no coração de Deus. E Deus chamou você para isso, Deus chamou você para viver uma vida nova, não uma vida da religião. Você vai ouvir muitas pessoas falando, pregando, mas eles não conhecem a Cristo, conhecem a religião. Conhecem, né, o que está escrito em livros, conhecem o que outros falaram, mas de fato não tiveram uma experiência viva, uma experiência genuína, uma experiência de porta, uma experiência de nascer de novo, de entrar por uma porta e nascer de novo e viver uma nova vida e ter uma nova natureza. E agora, porque ele tem uma nova natureza, né, agora, antes ele era venenoso, ele era cheio, né, de veneno, de pecado, mas agora não, ele tem uma nova vida, ele morreu para o mundo, ele nasceu para Deus, ele agora pode experimentar dessa nova vida no Senhor. Essa é a realidade que Deus tem para você, é que você agora pode experimentar dessa nova vida em Cristo. A partir de agora você pode experimentar essa nova vida no Senhor. Você passou pela cruz, você experimentou do poder da cruz, você experimentou, né, de um novo nascimento, de morrer para o mundo, de nascer para Deus. Agora você pode experimentar uma vida de vitória, uma vida nova, uma vida de graça, uma vida de favor, uma vida de céus abertos, porque agora você tem um coração novo. A mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque o seu interior foi mudado, porque o seu coração foi mudado. Agora o que você fala foi mudado, a maneira como você vê foi mudada, a maneira como você ouve foi mudado. Por quê? Porque agora você teve uma experiência com a cruz, uma experiência com a obra consumada de Jesus, com o sangue de Jesus lá na cruz, uma experiência, né, de nova vida. Agora você vive essa nova vida, você vive a vida de Deus. É essa a vida que Deus tem para nós, é a vida de Deus, é o Zoe. O que significa Zoe? Zoe é a vida eterna, Zoe é a vida de Deus, Zoe é a vida pelo qual o próprio Deus vive. É essa vida que está dentro de você, essa vida que está dentro de mim. É por isso que nós somos cidadãos dos céus, porque nós temos a vida de Deus, nós temos a natureza de Deus, o DNA de Deus, nós somos participantes agora da família de Deus, participantes da mesa do Senhor. Ontem eu ministrei a palavra sobre aquela mulher cananeia, cirofenícia,
que ela veio, ela procurou o Senhor, você chegou até o Senhor e ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada, vem, faça um milagre, faça algo. E aí Jesus testou a fé daquela mulher. Jesus na verdade não falou nada, houve silêncio do céu, houve silêncio do Salvador. Jesus ignorou aquela mulher, e os discípulos começaram a dizer, não obstante Jesus ter ignorado ela, os discípulos começaram a dizer: mestre, essa mulher está aqui enchendo o saco, já vem, de quilômetros e quilômetros gritando, não, manda ele embora, manda ele embora. Jesus falou o seguinte: não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: Senhor, é verdade, mas nós temos comidas migalhas, nós temos comidas migalhas que caem da mesa, dos filhos. E o Senhor Jesus olhou para ela, e falou: filha, tua fé te salvou, pode ir que a sua filha já está curada, já está salva. Sabe, irmãos, aquela mulher, ela comeu de migalhas que caíam da mesa dos filhos, e mesmo comendo de migalhas, um grande milagre aconteceu. Agora tenta imaginar, eu e você, nós podemos nos assentar à mesa, eu e você não comemos de migalhas, eu e você comemos do pão inteiro, eu e você nos fartamos do pão inteiro, e o Senhor está sentado à mesa. Nós somos participantes da família de Deus, nós somos participantes da família do céu, da família celestial. Então, se aquela mulher comeu de migalhas, recebeu o milagre, agora imagine eu e você que temos acesso ao pão inteiro, a comer o pão inteiro. Oh, meus irmãos, nós teremos milagres, nós viveremos milagres, nós teremos uma vida de milagre no Senhor, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. O Senhor vai levar você a se fartar, o Senhor vai levar você a viver uma vida abundante, o Senhor vai levar você a viver uma vida com propósito, uma vida cheia da presença dEle. Sabe por quê? Porque agora você tem uma nova natureza, agora você tem uma nova vida, sua vida agora tem propósito, tem direção, agora você é filho de Deus. Filho de Deus, você tem essa nova natureza no Senhor, amém? Diga comigo assim: eu sou filho de Deus, e é essa liberdade que agora você tem. Se queremos experimentar uma vida de liberdade, precisamos então lutar a batalha da nossa mente. Não é por acaso que o Senhor Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa caveira em hebraico. Creio que isso mostra que tudo começa em nossa mente, é na mente que começa a nossa verdadeira batalha. Se você não tem uma mente renovada, se você não tem pensamentos verdadeiros, se você não tem pensamentos dos céus, então você não pode vencer a batalha da mente, amém? Eu quero ensinar você sobre isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa toda submissão. Então, o que eu quero falar aqui com você? Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque você tem uma carne. Então o homem, ele é espírito, alma e corpo, amém? Já ministrei isso para os irmãos. O que é a nossa carne? A nossa carne é a junção de alma e o seu corpo. A alma e o seu corpo é a carne. Então é daí que vem os desejos pecaminosos, é aí que vem os desejos do pecado, do mundo que tenta nos atrair. Pastor, como que eu posso vencer isso? Então você tem um espírito, seu espírito milita contra a carne. Então tenta imaginar, é uma guerra, o espírito e a carne, eles estão literalmente em guerra. Aquele que estiver mais forte, aquele que estiver mais alimentado, ele vai vencer essa batalha, a batalha do espírito, a batalha da carne. Se você é alguém que ora, que lê a palavra, que busca a face do Senhor, seu espírito então vai estar forte,
Seu espírito então vai estar fortalecido para você vencer a carne. Mas se você é alguém relapso, se você é alguém que não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, não participa da célula, não está no culto, não tem comunhão, não se importa com as coisas espirituais, então o que acontece? O seu espírito está fraco e a sua carne está forte. Então o que acontece? O resultado é que você vai ter pensamentos de pecado. O resultado é que os seus olhos vão ser maus, os seus ouvidos vão ser maus, você vai ser mais atraído pelo pecado. E o texto continua dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A nossa arma, né, não é apenas rede social, essas coisas, não. A nossa força, os nossos instrumentos de guerra é a palavra, é a oração, é a palavra que sai da minha boca, que não volta vazia, mas que cumpre o propósito de Deus. Quando você libera vida, libera palavra, libera unção, abençoa a vida das pessoas. Então a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito de Deus, amém? Então essas armas, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Pastor, o que são essas fortalezas? O que são esses sofismas? Então, eu quero falar para você o que são essas fortalezas e o que são esses sofismas. Antigamente, todas as cidades, elas eram... as estruturas delas, elas eram totalmente muradas. Então, lembra ali daqueles filmes, daqueles vikings, né? Aqueles filmes mais antigos de guerra, né? Haviam muralhas grandes, e em cima ficavam as sentinelas, ou os atalaias. O que são esses atalaias? Eram aqueles vigias, que eles ficavam ali de dia e de noite, em turnos, e eles ficavam vigiando, olhando em binóculos, para ver se os inimigos estavam vindo para atacar. Eles olhavam, eram vários, porque as muralhas eram grandes, de quilômetros, e aí eles ficavam ali em cima de torres, várias torres, e aí eles ficavam ali norte, sul, leste, oeste, ali nas extremidades, olhando para saber se os inimigos estavam vindo. E aí quando um deles olhava e via que o inimigo estava vindo, eles soavam um alarme que era o sinal de que eles deviam se preparar para a guerra. Então aquelas cidades, elas eram todas fortificadas. Aquelas muralhas eram chamadas de fortaleza. Não é Fortaleza, capital do Ceará, não, mas eram fortalezas. Então olha o que a palavra de Deus diz: porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então tem ali na mente do homem, existem fortalezas que precisam ser destruídas, fortalezas do diabo, fortalezas que precisam ser aniquiladas, destruídas, porque para que a palavra de Deus possa penetrar, e a palavra de Deus possa gerar fruto, e a palavra de Deus possa cumprir o propósito de Deus. Então eu quero te dar um exemplo. Então olha aqui, no Dia das Mães houve uma votação, e nessa votação eles disseram lá, não sei quem que votou, disseram que o Pablo Vittar foi eleita a mulher mais bonita do país. Olha que se isso não é a fortaleza do diabo. Então um homem foi eleito a mulher mais bonita do país, e agora no Dia dos Pais eles querem homenagear uma mulher que diz que é homem. Então no Dia dos Pais, eu sou pai, então agora eu espero receber presente da minha filha, que completou 40 dias ontem. Então estão dizendo que uma mulher que agora diz que é homem foi eleito um muso, né? A musa do Dia dos Pais. Então você consegue entender? No Dia das Mães, um homem foi eleito a mulher mais bonita do país, mas agora no Dia dos Pais, uma mulher está sendo eleita o homem mais bonito do país. Misericórdia. Então o que é isso? Isso é uma fortaleza. E ai de alguém que tiver coragem na rede social de criticar. Você está frito, você pode mudar do país, você pode ir para Marte, porque não tem nada que dá mais polêmica hoje. Então o que é isso? Isso é um sofisma, isso é uma mentira do diabo que está na mente das pessoas, né? Então, irmãos, essa é a mentalidade do mundo hoje. Então hoje, quando os jovens querem ouvir, né, a respeito da opinião de alguém, o que eles vão ouvir? A opinião de quem? Dos youtubers, do
Felipe Neto e outras pessoas importantes aí nesse meio, né, de entretenimento, do YouTube, das redes sociais. Mas você percebe, são pessoas que não têm o Espírito de Deus, são pessoas que não têm temor de Deus, são pessoas que eles vão poder falar a respeito da palavra do Senhor? Então você percebe, isso é uma fortaleza do diabo, isso é uma fortaleza do diabo. Essas fortalezas precisam ser destruídas. Através do quê? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra, e quando ela penetra na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, ela destrói essas fortalezas, ela destrói esses sofismas, essas mentiras do diabo, essas fortalezas que ao longo de muitos anos o diabo colocou na sua mente, colocou no seu coração, e você acha que é assim. Então, uma fortaleza muito clara é quando uma criança, desde pequena, os amigos ficam dizendo, chamando ele de menininha, menininha, você é menininha, menininha. E aí, quando aquele garoto cresce, de tanto ele ouvir falar que ele era menina, que ele tinha os trejeitos, ele resolve sair do armário, resolve assumir uma posição que de fato não existe para ele, porque Deus fez homem, Deus fez mulher, e assim é a vida. Então não existe outro sexo, é homem ou é mulher. Foi assim, essa maneira como Deus fez. Mas qual que é a fortaleza? Meus amigos desde pequeno dizem que eu não sou menina, eu sou menina. Eu sempre gostei de lavar louça, eu gostava de assistir a Teletubbies, eu gostava de arrumar a casa com a minha mãe, eu gostava era disso, daquilo. Eu sou. Não é, ele é um homem, assim como a menina é menina, o menino é menino. Então, mas qual que é essa fortaleza que o diabo lança na mente? É que ele é homossexual, ou que ele é uma lésbica. Não é. Então isso é uma fortaleza, isso é um sofisma, isso precisa ser quebrado pela palavra de Deus. O que é o sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Pode parecer, mas não é. Pode parecer, mas não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, e nós só nos conformamos com aquilo que é a palavra de Deus, nós não nos amoldamos aos padrões deste século. O padrão desse século é isso, o rapaz, hoje está na moda. Então se você vê aí vários artistas, estava lendo esses dias para trás uma reportagem de um artista global, o rapaz participou do BBB, e ele contando, ele falou, não, agora eu sou livre, eu quero desfrutar de todos os prazeres. Então, ele diz que não tem sexo definido, ele. Então ele diz que um dia ele namora com um rapaz, no outro dia ele namora com uma moça, e aí ele quer ter todos os prazeres, de todas as maneiras, de todas as formas. Por quê? Porque agora ele é livre. Então, se você for olhar nas redes sociais dele, é alguém que tem 500 mil seguidores, é alguém que tem 1 milhão de seguidores. Então aquilo que ele fala é quase uma Bíblia, aquilo que ele fala é uma verdade, e ai de alguém que falar contra. Por quê? Porque tem seguidores que o seguem ali todo momento. Então você percebe, isso é um sofisma, isso é uma mentira do diabo, não é verdade, isso é maligno, isso é do inferno, não é vontade de Deus isso. Então o que é o sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Então eu quero te dar um exemplo. Você está passando por dias difíceis, você está desempregado, então qual que é a mentira do diabo na sua mente? Você é pobre, você é miserável, você vai passar fome, vai morrer de fome, ninguém vai te ajudar. Uma mentira do diabo. Então as circunstâncias e as mentiras do inimigo dizem que você é pobre, miserável, você não vai ter nada. Mas o que a palavra de Deus diz? Que você é próspero, que você é mais que vencedor, que você é amado, que você é perdoado, que tudo que você coloca a mão, Deus vai te abençoar. Então, ou você fica com as circunstâncias que você vê, que os seus olhos veem, ou você fica com a palavra de Deus. Isso são sofismas, isso são fortalezas. Então como que isso é quebrado? Isso é quebrado pela palavra de Deus. Você precisa encher a sua mente da palavra de Deus, e uma vez que a sua mente, seu coração é cheio da palavra de Deus, esses sofismas são anulados e essas fortalezas são destruídas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é lançado por terra. E aí o que acontece? A sua mente ela é colocada cativa aos pensamentos e à obediência de
Cristo. Então você precisa renovar sua mente na palavra de Deus. Você precisa renovar sua mente na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a fonte a jorrar no seu interior. A palavra de Deus tem que preencher seu coração. Você tem que falar a palavra, você tem que confessar a palavra. A Bíblia não tem que ser só algo que você deixa ali em cima do seu carro ou lá no seu quarto e você só lembra dela no dia da célula, no dia do culto. Não, meu irmão, é para você ler, para você estudar, para você decorar, é para você meditar, é para você confessar. É o manual, de vida do crente, a palavra do Senhor. Então confesse a palavra, declare a palavra, libere palavra, declare que você pode todas as coisas, declare que você é mais do que vencedor, que você precisa renovar sua mente, porque a sua mente é um campo de batalha. Se você dá lugar para a palavra, se você leva a sua mente a obediência e cativa a obediência de Cristo, você vai viver uma vida de vitória, uma vida de bênçãos, uma vida de descanso, uma vida de refrigério, mesmo que as circunstâncias ao seu derredor sejam difíceis, sejam circunstâncias de luta, de desemprego, de escassez, de recursos. Você sabe, os recursos do céu são ilimitados, os recursos da eternidade são ilimitados. Você sabe que o seu Deus, Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele dá provisão para você, e você não se conforma com a situação que te cerca, mas você declara: Senhor, eu sou abençoado, o Senhor é quem me supre, o Senhor é quem cuida de mim. Você percebe? Então o que é isso? É destruir as fortalezas, é destruir os sofismas pela palavra do Senhor, levando a sua mente cativa à obediência de Cristo. Então você precisa levar a sua mente cativa à obediência de Cristo. Mas como que você vai ter vitória? Como que você vai quebrar essas fortalezas, lançar fora os sofismas, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não é ativo na vida da igreja, se você não tem uma vida, um relacionamento com o Senhor? Você percebe? Então você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Você precisa ter essa vida cheia do Espírito de Deus. Todo cristão precisa entender que ele se encontra no meio de uma batalha espiritual. Na verdade, você tem enfrentado ataques do inimigo, e este é um sinal de que você realmente nasceu de novo. Se você tem sido atacado pelo diabo, esse é um grande sinal de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus. Mas a verdade é que hoje, o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. É a nossa mente. Sua mente é o campo de batalha. E aí, quais são as suas armas? Você tem se alimentado? Você tem orado? Você tem se enchido do Espírito? Essas são as melhores armas. Duas armas importantes na sua vitória, nessa guerra espiritual: é a oração e a palavra. E aí posso acrescentar mais algumas coisas: oração, a palavra, o louvor, a confissão da palavra, a adoração. É você estar em comunhão na vida da igreja, comunhão com o Senhor, buscando o Senhor. São armas espirituais. Orar em línguas é uma arma espiritual que te leva a ter vitória, que te leva a pisar na cabeça do diabo, a destruir essas fortalezas e esses sofismas na sua mente. Irmãos, como nós somos atacados na nossa mente. Se você soubesse como você é atacado, a palavra de Deus diz que Satanás é como um leão, ele nos cerca ao nosso derredor, procurando um elo fraco, um elo da corrente, procurando uma brecha para que possa entrar. Ele não vai entrar dentro de você, mas ele vai te atacar com ameaças, porque você sabe, nós não cremos em perca da salvação. Nós não cremos que que demônios podem entrar na vida de um crente, dentro do seu corpo. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que nós somos habitação do Senhor, uma vez filho eternamente, mas o diabo está ali, ameaçando lá de fora. Aqui dentro da família, é como os 3 porquinhos dentro da casa, e o diabo dizendo lá de fora: eu vou atacar, e a sua casa eu vou derrubar. E os 3 porquinhos estão lá dentro: ai meu Deus, e agora o diabo está lá de fora, o leão está do lado de fora nos ameaçando, que será de nós? E agora quem poderá nos defender? É a espera do Chapolin Colorado, né? Então, qual vai ser a sua atitude?
Qual vai ser a sua atitude? Se a sua casa for construída sobre a madeira, sobre a palha, sobre o feno, sua casa vai cair. Mas se a sua vida, se a sua fé está edificada na revelação de Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre a obra consumada, se Jesus é a sua edificação, é o seu fundamento, né? É a sua fundação, é a base no qual a base da sua fé não é a sua obediência, não é a lei, não é o seu comportamento, não é o quão bom você é, mas é com base no sangue de Jesus, é com base na obra redentora do Senhor, é com base no sacrifício de Jesus. E você pode declarar: Satanás, seus demônios, você não tem lugar nesse lugar, pode sair em nome de Jesus, e o diabo ele vai ter que obedecer. Ah, mas quem é você? Olha, eu não sou nada, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O diabo, ele teme e ele treme um crente que é cheio da palavra, um crente que tem vida, um crente que tem revelação. A oração que o apóstolo Paulo faz mais vezes nas suas cartas, ele ora para que o povo tivesse espírito de pleno conhecimento na palavra, espírito de revelação, de pleno conhecimento. Então, eu e você precisamos ter revelação da palavra, precisamos ter a nossa mente transbordando da palavra, precisamos ter o nosso coração cheio da palavra, e assim nós seremos edificados e ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Amém? Então, a verdade é que hoje a nossa mente é um campo de batalha. Sabe, irmãos, tudo é uma questão de você crer da maneira correta. Se você crer da maneira correta, você vai comportar da maneira correta. A questão é no que você crê. Se você crê que o que te sustenta é o seu comportamento, é a sua fidelidade, são as suas obras, é o quão bom você é, né? Devolve o dízimo correto, oferta, nunca falta culto, nunca falta célula, está sempre presente. E aí você fala: Senhor, tem sido fiel, tem sido obediente à sua palavra, tem cumprido seus mandamentos, suas regras, seus estatutos. Sabe, irmão, você não pode receber nada, porque isso não é a base. A base é o sangue de Jesus. A base é quando o inimigo vem para te atacar, você mostra o sangue de Jesus. Quando você se achega, né, diante, o que o diabo respeita é o sangue. Quando tem sangue não pode se chegar. Quando você se achega diante do Senhor, você não tem que mostrar suas condutas, seu comportamento, seu currículo maravilhoso de obediência. Não, você tem que mostrar o sangue. Quando o Pai olha para você, ele vê o sangue, ele fala: é abençoado, está aceito, está liberado em nome de Jesus. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo e encher sua mente na palavra do Senhor. Então, quando você crê corretamente, você comporta corretamente. Às vezes você pode ver um irmão que ele tem se comportado errado, mas ele crê corretamente. Eu vejo muitos irmãos assim, que ele crê correto, mas de vez em quando ele dá umas pisadas na bola, né? Mas daqui a pouco ele vai amadurecer, porque o que importa é você crer. Entendeu? A boca fala daquilo que está cheio o coração, a boca fala daquilo que eu creio. Então aquilo que você crê vai ser aquilo que você confessa. Como destruir essas fortalezas? Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Parece ser injusto, não é? Que toda consequência de pecado, todo pecado, morte, escravidão, tudo de ruim veio a existir na vida do homem por causa do pecado de Adão. Não parece ser injusto? Parece. Nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas também parece injusto que a salvação, o perdão, a redenção veio sobre nós por causa do sacrifício de Jesus. Por causa de Adão nós nos tornamos pecadores, mas por causa da obediência de Cristo nós nos tornamos justos. Por causa do amor, da fidelidade de Cristo, sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos, nos tornamos perdoados. Então é injusto porque Adão pecou, nos tornamos pecadores, mas é injusto também que pela obediência de um só, todos nós somos justificados e perdoados pelo sangue de Jesus. Então você precisa declarar constantemente: eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Não há mais menção dos seus pecados diante do Senhor, porque através do sacrifício de Jesus, eu e você, nós já fomos perdoados. A nossa obediência, ela é apenas fruto da obediência de Cristo. No Velho Testamento, a obediência ela tinha origem na justiça do homem. A obediência, ela tinha origem no quão o homem era bom.
Então, para receber a bênção de Deus, a pessoa tinha que cumprir toda a lei e os mandamentos. Se ela escorregasse em um só mandamento, em um só preceito, em um só estatuto, ela não recebia a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus tinha origem no comportamento do homem, na obediência do homem, mas hoje não. Hoje a bênção de Deus tem origem no sangue de Jesus, na justiça de Cristo. Se eu e você estamos no sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, vestidos da justiça de Cristo, ou seja, nós somos tão justos quanto Cristo, a justiça de Cristo se tornou a nossa justiça. Então, quando o Pai olha para mim, para você, Ele vê a justiça de Cristo, a obediência de Cristo em nós, então nós somos abençoados, Então, hoje, a justiça é o fruto. Quanto mais você acredita que é justo por causa de Cristo, mais você vai ver o fruto da obediência. Porque você está em Cristo, agora você vai ter frutos de obediência. Porque você crê que você é amado, você é perdoado, você foi justificado, você diz: poxa vida, o pecado não tem mais poder na minha vida, não preciso mais ser escravo do pecado, agora eu vou servir o Senhor, vou obedecer o Senhor, vou andar na presença do Senhor. E agora a justiça se tornou um fruto. E quanto mais você se condena por cair, mais você cairá. Interessante, né? Quanto mais você promete para Deus que não vai pecar, que vai ser obediente, mais no pecado você cai. Mas quando você diz: Senhor, não consigo vencer, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, vive a minha vida através de mim, Senhor, eu quero obedecer o Senhor, eu quero andar na tua presença. E aí, essa obediência, ela passa a ser fruto do amor. Quanto mais você crê que é amado, quanto mais você crê que é perdoado, mais poder você ganha para vencer o pecado. Amém, irmãos? Então, você precisa apenas olhar para Cristo, olhar para Jesus. Quando nós estamos perdidos, olha para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você encontra caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha para o Filho. A nossa vitória está em olhar para o Filho. A nossa vitória está em olhar para a cruz. A nossa vitória está em olhar para o sangue de Jesus. O diabo o tempo todo ele quer desviar os nossos pensamentos, ele quer desviar os nossos olhos, ele quer nos levar a olhar para tudo, menos o objetivo que é Cristo. E quando nossos olhos estão fora de Cristo, resultado é pecado, resultado é justiça própria, o resultado é uma obediência que não tem base no amor de Deus. E aí essa pessoa constantemente ela cai, mas quando a base, o seu fundamento, o seu alicerce é o amor de Cristo, então ele pode viver em vitória, porque não depende dele, depende de Cristo. Amém? Por último, rejeite todo pensamento errado. Não, ainda tem mais aqui. Rejeite todo pensamento errado. Hoje, você não precisa mais viver no pecado. Você não precisa. Quando a sedução do diabo vier, quando a sedução do inferno vier, as propostas malignas vierem, lança fora. Fala: não preciso disso, não preciso viver no pecado. Foi para essa liberdade que Cristo te libertou. Agora você pode viver essa nova vida. A introspecção abre a porta na mente. Então você não precisa ficar fazendo aquela introspecção: sou crente, mas vira e mexe eu levanto, vira e mexe eu caio. Essa introspecção é você olhar para si. Quando você olha para si, você só encontra um buraco sem fundo. Quando você olha para si, você encontra alguém que não consegue vencer o pecado, alguém que vira e mexe, fala o que não devia, pensa o que não devia, vira e mexe, cai, cai, levanta, cai, levanta. É tipo aquele crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, não consegue se firmar. Por quê? Porque você está olhando para si. Quero convidar você a olhar para Jesus. Olha para a cruz, olha para a justiça do Filho, e nele você vai se encontrar, e nele você vai ter vitória. Amém? Olha para Jesus. E outro aspecto: resista ao diabo. Fuja do diabo. Fuja. Se tem algo que hoje está te afastando do Senhor, se tem amigos, amizades, locais que te afastam do Senhor,
corta. A palavra de Deus diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca seu olho, joga fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca o seu braço, joga fora. É lógico que isso não é literal, é uma metáfora, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo: se teu olho te faz pecar, se ver a internet te faz pecar, então para de mexer na internet por um tempo, né? Se aquelas amizades te fazem pecar, então abandona aquelas amizades, ou seja, lança fora, corta o pecado pela raiz e olhe para o Senhor. Bem, olhe para o Senhor, mas não aceite o pecado na sua vida. Sabe, irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é o seguinte: você era condenado, mas alguém que era justo veio, levou toda a sua condenação no seu lugar, e ele te justificou, ou seja, ele foi para a prisão, ele morreu no seu lugar, e agora você foi liberto, agora você tem vida, agora você está livre, porque um inocente levou todo o pecado no seu lugar. Isso é o Evangelho, isso é a boa nova, é perdão dos pecados. O Evangelho é simples, porque é tudo sobre Jesus e não sobre nós. É sobre nós apenas na medida em que nós estamos nele. Ou seja, Cristo se tornou a minha justiça, Cristo se tornou a minha sabedoria, Cristo se tornou a minha santidade e a minha redenção. Então a única coisa que eu posso me gloriar é unicamente no sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus ele fez por mim lá na cruz. Então hoje você pode viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de justiça de Deus, porque lá na cruz já foi tudo pago. Então hoje você pode viver uma vida abençoada em nome de Jesus. Bem, vou finalizar aqui essa aula aqui. Vou voltar às 20h15 em ponto. Vou voltar aqui no meu Instagram. Então eu te vejo daqui a alguns minutos no segundo horário. Deus abençoe você ricamente.